Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos explorar juntos uma passagem, assim, super conhecida, né? Êxodo capítulo 14. Ah, sim. A famosa travessia do Mar Vermelho. Marcante demais. Exatamente. A fuga dos israelitas do Egito, aquele momento dramático. E a nossa ideia aqui é seguir a sequência do texto mesmo, sabe? Tentar entender as motivações, o que estava passando ali com Deus, com o faraó, com o povo. E ver os pontos de tensão, né? Que não são poucos nessa história. Com certeza. Bom, para começar, os israelitas tinham acabado de sair do Egito, a situação ainda era, bem tensa, liberdade recém-conquistada. Frágil, né? Podia dar errado a qualquer momento. Pois é. E aí Deus dá uma instrução para Moisés, bem específica, sobre onde acampar. Um lugar chamado Pi-Hahiroth, entre Migdol e o mar, perto de Baal-Zefon. Parece meio estratégico. Totalmente estratégico. E o mais legal é que o texto já entrega o motivo, né? Não é só geografia. Ah, é? O que ele diz? Diz que era para Faraó pensar exatamente isso. Ah, eles estão perdidos, ficaram encurralados ali, entre o deserto e o mar. O texto quase que sussurra o plano no nosso ouvido. Entendi. Tipo uma armadilha calculada. Exato. E tem mais, ó. O texto é bem direto ao dizer que Deus mesmo ia endurecer de novo o coração do faraó. Pra quê? Pra ele ir atrás dos israelitas. Pera, endurecer de novo? Ele já não tinha endurecido antes com as pragas? Já. Mas aqui é tipo uma confirmação dessa ação divina para esse propósito específico. Ser glorificado sobre Faraó e o exército dele, para mostrar aos egípcios quem era o Senhor. Essa é a justificativa que a narrativa dá. Nossa, isso é forte. Quer dizer, a perseguição que vai acontecer, ela já tá meio que costurada na trama pelo próprio Deus, segundo o texto. É a leitura que o texto apresenta, sim. Funciona como o gatilho para tudo que vem depois. E como o faraó reage quando fica sabendo que eles realmente foram embora? Bom, a notícia chega e a reação dele e dos oficiais é interessante. Eles se arrependem. Mas não é um arrependimento moral, sabe? Não. É o que então? É puramente econômico. O texto diz que eles pensaram: o que a gente fez? Deixamos ir embora nossos escravos. A dor deles era ter perdido a mão de obra gratuita. Faz todo sentido, pensando na lógica da época e do sistema egípcio. E a resposta para esse prejuízo é rápida. Imediata e massiva. Faraó não manda só uns soldados, não. É uma mobilização geral. Ele mesmo prepara o carro de guerra dele. O próprio faraó? Sim. Convoca as tropas e olha o detalhe, escolhe a elite. 600 dos melhores carros de guerra. E mais, todos os outros carros do Egito. Cada um com seu comandante. É para não ter erro. Caramba! 600 carros de elite, mas todo o resto é uma força militar gigantesca para ir atrás de um povo que saiu a pé. Exatamente. A intenção era esmagar qualquer resistência e trazê-los de volta. E aí, né, enquanto essa máquina de guerra se forma, o texto faz questão de lembrar de novo. Deixa eu adivinhar. Que foi o Senhor que endureceu o coração do faraó para fazer isso. Bingo! Para ele ir atrás dos israelitas. E como estavam os israelitas nesse meio tempo? O texto diz que saíram com alta mão. Alta mão. O que isso quer dizer, mais ou menos? Parece indicar uma saída assim, aberta, confiante, talvez até um pouco desafiadora. Não como fugitivos escondidos, sabe? Mas aí... Eles são alcançados justamente naquele lugar que Deus mandou acampar. A armadilha se fecha. Exatamente. E toda aquela confiança da alta mão parece que some na hora. Ah, não. Quando eles olham para trás e veem aquela poeira subindo, o exército egípcio chegando, o texto descreve: temeram muito. Pânico total. E o que eles fazem? Clamam a Deus. Clamam a Deus, fim, mas também se viram contra Moisés. E com raiva. E começou a culpa no líder, clássico. Muito. E as acusações são pesadas. Eles falam para Moisés, com ironia amarga: por acaso não tinha cemitério no Egito para você trazer a gente para morrer aqui no deserto? Nossa. Que pesado. E ainda dizem: não foi isso que a gente te falou lá no Egito? Deixa a gente em paz, é melhor servir aos egípcios do que morrer aqui. É o desespero falando alto, né? Totalmente. Mostra como o medo pode apagar rápido a memória
das coisas boas, das libertações. A escravidão, de repente, parece melhor que a morte iminente. É um retrato bem humano, eu acho. Muito humano, essa gangorra, né? Viram as pragas, saíram de forma triunfal, mas bastou a ameaça concreta aparecer para a fé balançar feio. A narrativa mostra essa fragilidade da fé inicial deles. E Moisés? Como ele segura essa onda de pânico e acusação? A resposta dele é para tentar acalmar e reafirmar confiança. Ele diz: calma, não tenham ouvido, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor vai trazer hoje. Uma aposta alta, hein? Vendo aquele exército todo vindo. Altíssima. E ele continua, com uma promessa ainda mais ousada. Esses egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais vocês vão ver. E fecha dizendo, o Senhor vai lutar por vocês. Acalmem-se, fiquem quietos. É quase um relaxa que Deus cuida. Fiquem quietos. Mas espera aí. Logo depois dessa fala do Moisés, a ordem de Deus para ele é um pouco diferente, não é? Exatamente. E essa é uma parte muito interessante. Deus fala com Moisés, tipo, por que você está clamando a mim? Tá perdendo tempo. É mesmo. Sim, a ordem é, diga aos israelitas que marchem. Marchar para onde? Para o mar. Para dentro do mar. É a ordem, tem que ter ação. Não é para ficar parado esperando o livramento vem, mas exige um passo de fé. Literalmente marchar na direção do perigo aparente, que é o mar. Uau! E para Moisés, qual a instrução? Levantar a vara dele e estender a mão sobre o mar. Para quê? Para dividir as águas. A promessa vem junto. Os israelitas vão passar em terra seca. Que loucura! Quer dizer, a ordem é marchar para a água e a promessa é que a água vai se abrir. E imagino que o texto reforça de novo o plano para os egípcios, né? Na mosca. Deus diz que vai endurecer o coração deles de novo para eles entrarem no mar atrás dos israelitas. E aí sim, ele será glorificado sobre eles. A narrativa vai construindo essa tensão. A ordem maluca de marchar, a promessa incrível da divisão e a certeza de que os inimigos virão junto. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E tem um detalhe antes mesmo do mar se abrir. Uma proteção extra. Qual? O anjo de Deus, que é essa presença divina protetora, e a coluna de nuvem, sabe, aquela que guiava eles? Sei, tipo o GPS divino deles. Isso. Essa coluna que ia na frente, agora se move para trás. Fica entre os israelitas e os egípcios. Peraí, ela vira tipo um escudo, uma barreira? Exatamente. Uma barreira sobrenatural. O texto descreve que para os egípcios a coluna virou trevas, eles não conseguiam se aproximar a noite toda. Mas para os israelitas ela iluminava o caminho. Que imagem! Escuridão para um lado, luz para o outro. Isso deu o tempo que eles precisavam, então. Com certeza. Ganhou tempo e impediu o ataque imediato. Uma proteção muito ativa, muito visual. Fantástico. E com essa proteção funcionando, aí sim chega a hora de Moisés obedecer a ordem sobre o mar? Ele estende a mão e aí vem o milagre central. O texto diz que o Senhor mandou um forte vento oriental. E esse vento soprou a noite inteira. Um vento não foi tipo pim, instantâneo? A descrição fala desse vento forte e contínuo, como se fosse um instrumento que Deus usou para fazer o mar recuar. E o resultado? As águas se dividiram e o leito do mar virou terra seca. O caminho se abriu. Incrível. Imaginam a cena dos israelitas vendo aquilo. Devem ter hesitado um pouco, não? O texto não fala de hesitação nesse momento. Diz que eles entraram pelo meio do mar em terra seca. E para reforçar o milagre, né? As águas eram como um muro à sua direita e à sua esquerda. Andar num corredor de água deve ter sido surreal. O texto repete essa imagem do muro de água depois, né? Repete sim, no versículo 29, para fixar bem a imagem do poder e da proteção divina ali. E os egípcios, vendo aquele caminho aberto no meio do mar, o que eles fizeram? Ficaram com medo? Que nada. O texto diz que eles seguiram os israelitas, contudo, cavalos, carros, cavaleiros, todos eles entraram atrás até o meio do mar. Sério? Eles não pensaram, opa, tem algo muito estranho aqui? Parece que a obsessão em recapturá-los, talvez combinada com o coração endurecido que o texto menciona, fez eles avançarem direto para dentro da passagem milagrosa. Excesso de confiança, talvez? Cegueira? Pode ser. E aí a tensão chega no máximo, imaginam. Já estava quase amanhecendo. Exato.
na vigília da manhã, as últimas horas antes do sol nascer. É aí que o Senhor age de novo, lá da coluna de fogo e nuvem. Ele olha para o acampamento egípcio e causa confusão. Desordem total no exército deles. Confusão como? Tipo, eles começaram a brigar entre si? O texto não detalha tanto, mas dá um exemplo bem concreto e fatal para eles. Diz que Deus emperrou as rodas dos seus carros. Emperrou as rodas? Como assim? É o que está escrito. Emperrou, tirou, quebrou. O resultado é que eles tinham muita dificuldade para dirigir os carros. Imagina o caos. Carros de guerra pesados, feitos para correr, atolados no chão úmido do mar, com as rodas travadas. Perderam toda a vantagem tática ali, ficaram presos. Completamente. A superioridade militar egípcia foi neutralizada de um jeito bem físico, bem direto. E nesse momento de aperto, com os carros inúteis... Eles percebem alguma coisa. Cai a ficha. Cai. O texto relata isso. Os egípcios começam a dizer uns com os outros: vamos fugir de Israel, o Senhor está lutando por eles contra nós. Finalmente reconhecerem que a briga não era só com escravos, era com Deus. Tarde demais, imagino. Bem tarde, porque nesse momento Deus já dá a ordem final para Moisés. Qual? Estenda a mão sobre o mar de novo. Para quê? Para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os carros e os cavaleiros deles. A mesma mão que abriu, agora vai fechar. E Moisés faz isso, estende a mão. E aí, ao amanhecer, o mar volta para o seu lugar normal. Os egípcios presos lá no meio, tentando talvez dar meia volta desesperados. Vão de encontro à água. Exato. Fugiam ao encontro das águas, diz o texto. E a linguagem é forte. O Senhor os lançou ou os derrubou no meio do mar. As águas voltam com tudo, cobrem os carros, os cavaleiros, o exército inteiro que tinha entrado ali. Ninguém escapa. O texto é taxativo. Nenhum deles sobreviveu. Destruição total. Uau, que desfecho. É realmente, assim, implacável na descrição. Então, só pra gente amarrar tudo que essa passagem contou. Vamos lá. Teve a perseguição egípcia, que o texto diz ter sido motivada por economia e pela ação divina de endurecer o coração do faraó. Isso. Teve o pânico total dos israelitas, a reclamação contra Moisés quando se viram sem saída aparente. Aí veio a intervenção de Deus com Moisés como intermediário. Promessas, ordens. A proteção da coluna de nuvem e fogo, que virou uma barreira, super importante isso. E o grande milagre, a travessia no seco, com as águas como muros dos lados. E por fim, a aniquilação completa do exército egípcio que entrou atrás deles no mar. Impressionante. E quais temas você acha que saltam aos olhos nessa narrativa? Olha, primeiro, o poder de Deus, né? Sobre a natureza, sobre o maior exército da época, é uma demonstração de força total. Sem dúvida. Depois, esse contraste forte entre o medo humano, que leva a duvidar, a reclamar, quase a querer voltar para a escravidão, e a necessidade de confiar e obedecer, mesmo quando a ordem parece absurda, como marchar para o mar. A fé sendo testada ao extremo. Exatamente. E claro, as consequências, né? O texto mostra um resultado bem direto para quem obedece e para quem se opõe ao plano divino que está sendo narrado ali. Tem uma lógica causal muito clara na história. Deus planeja, endurece o coração, perseguição acontece, livramento milagroso vem, os inimigos são destruídos e Deus é glorificado. E para os israelitas, qual foi o impacto de viver tudo isso? Sair do pânico total para ver os inimigos destruídos? O que o texto diz que eles sentiram ou aprenderam? O finalzinho do capítulo descreve isso. Primeiro, eles veem a prova. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Não foi um sonho, não foi um talvez. Eles viram os corpos. A ameaça acabou de verdade. A prova concreta da libertação e da derrota do inimigo. Isso. E essa visão, segundo o texto, leva a uma mudança interna. Diz assim: Israel viu o grande poder, a grande mão que o Senhor exerceu contra os egípcios. E qual consequência direta disso? Qual? O povo temeu ao Senhor e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. O temor a Deus, aquele respeito profundo e a fé nele e no líder que ele escolheu. Tudo isso vem, ou pelo menos se firma, depois de verem o poder agindo e os inimigos mortos.
de ter visto o milagre e a destruição. É exatamente o que a sequência da narrativa sugere. Eles viram e então creram e temeram. E isso nos deixa pensando, né? Com certeza. Fica uma reflexão final baseada só no que o texto de Êxodo 14 nos conta aqui. Se a fé e o temor do povo nascem ou se consolidam depois de verem o poder de Deus de forma tão avassaladora com direito a cadáver na praia. O que isso sugere sobre como essa narrativa específica entende a fé? Essa dinâmica de ver para crer e temer, nesse contexto extremo de salvação e juízo. Como isso molda a relação deles com Deus ali naquele momento. É algo para a gente pensar, né? Como essa experiência funda ou refunda a fé daquele povo.